Hoje compartilharemos informações importantes com vocês. Você sabia que a mediação pode ser um ótimo caminho para a resolução de conflitos? As estatísticas comprovam isso. Então, por que a mediação ainda é tão pouco utilizada? Por que tantas pessoas ainda desconhecem esse caminho mais rápido, econômico, menos desgastante e mais colaborativo? No episódio de hoje, vamos falar sobre a eficácia comprovada da mediação de conflitos e os desafios para torná-la mais acessível e valorizada. Para essa conversa, recebemos Cristiane Carneiro, advogada, mediadora de conflitos certificada pelo ICFML, docente convidada nos NBAs da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e autora de artigos sobre métodos adequados de resolução de conflitos. Com sua experiência, Cristiane nos ajuda a entender por que a mediação precisa deixar de ser exceção e passar a ser a escolha, passar a ser a regra. Olá, Cristiane, tudo bem? Olá, Ana, prazer, muito obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui com a gente. A gente sabe que você faz inúmeras pesquisas, trabalha com isso, adora números e estatísticas e você é melhor do que ninguém para esclarecer para a gente como anda a mediação no nosso cenário. Vamos lá. Na verdade, a gente tem um conjunto de fatores, né? Mas o que a gente percebe aqui no Brasil? A gente teve a lei da mediação, né, em 2015, e de lá para cá a gente percebe que a gente já teve uma evolução. Já aumentou um pouco a quantidade de números se a gente compara com o período anterior, né, a própria lei da mediação, e né, nesse período, vamos fazer uma conta redonda de 10 anos, a gente consegue dividir um pouquinho também entre os 5 primeiros anos, mais ou menos, e os 5, né, posteriores, e a gente consegue medir um pouquinho isso, né? Teve uma evolução, então, significativa, você acha, nos últimos 5 anos? A gente teve um aumento, tá? Mas o que acontece com a mediação? A gente tem a mediação que ela é realizada dentro das câmaras, né? A mediação institucional, mas a gente também tem as mediações que são realizadas fora das câmaras. Uhum. E essas mediações que elas são realizadas fora das câmaras, a gente não consegue medir, exatamente por uma das vantagens que é a confidencialidade, né? Então, ao mesmo tempo que a confidencialidade ela é ótima para as partes, para os envolvidos, né? Para essa questão de ninguém ficar sabendo e todos esses benefícios, a gente também não consegue medir, né? Os dados que a gente consegue encontrar são os das câmaras e mesmo assim não são dados muito detalhados, exatamente por conta da confidencialidade. Então, as câmaras, por exemplo, elas conseguem dizer que elas tiveram 10 casos, 5, por exemplo, de societário, 3 de contrato, mas elas não podem também identificar muito, detalhar muito, porque às vezes elas não dizem o nome, né, do envolvido, mas dão tantas características que a gente já sabe, né? Então, fica ao mesmo tempo, né, que a gente fica, digamos, feliz com a confidencialidade, que é uma vantagem até prevista na lei da mediação. Por outro lado, a gente fica, mas eu queria tanto saber um pouquinho mais, mas não tem como saber exatamente por conta disso, né? Em termos de número, Cris, o que você traz pra gente? Vamos lá. Eu trouxe aqui, Ana, para a gente conversar um pouquinho, algumas pesquisas, tá? Uma pesquisa, ela foi feita pela Daniela Gabay e pela Vera Barros, que são duas advogadas, mediadoras de São Paulo, que trabalham muito com resolução de conflitos, e elas fizeram a pesquisa Mediação em Números, né? Tiveram outros colaboradores também, né? E elas mapearam as 7 principais câmaras de mediação que a gente tem aqui no Brasil. Ah, que interessante, Cris. Até depois, né, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, esses dados estão disponíveis na internet, né? Eu posso também depois deixar aqui para você compartilhar com todo mundo. Ótimo, a gente coloca na descrição do podcast. Então, na descrição do podcast, a gente vai passar para vocês esses dados, esses links de onde foram obtidos esses dados, ok? Maravilha. Então, o que a gente tem, Ana? Elas fizeram essa pesquisa que abrangeu um período de 10 anos, tá? De 2012 a 2022, né? Pegou um pedacinho antes da própria lei de mediação, né? E foi feito um subcorte. Em que sentido? Os 5 primeiros anos e os 5 anos posteriores, né? E a gente vê um aumento,
realmente com relação a esses 2 períodos, né? Claro que quando a gente compara esse aumento com outros países, por exemplo, a gente realmente aqui no Brasil ainda está engatinhando, né? Principalmente em mediação. A arbitragem hoje aqui no Brasil já está mais avançada, até mesmo pela própria questão da lei também já ser um pouco anterior, mas a mediação ainda está se desenvolvendo. Mas se a gente considerar que a gente começou a falar sobre isso também em 2010, com a resolução 125 do CNJ, muita coisa já foi feita, né? E a gente pode olhar para outros países também e verificar qual é a experiência deles, o que deu certo, adaptar a nossa realidade, porque não é simplesmente fazer um copia-cola de outro país e, né, colocar aqui, mas a gente consegue aprender, digamos, com os erros dos outros. Então, a gente tem algumas vantagens, né? E o que a gente percebe? Teve realmente um aumento, né, desses últimos 5 anos, né, para cá, e a gente percebe também com relação à quantidade de acordos, né? Então, assim, cerca de metade das mediações que acontecem nas câmaras tem acordos, né? Só que o que a gente também tem que considerar? Hoje, quando a gente tenta medir um pouco, né, a eficiência da mediação, todo mundo só pergunta, mas quantos acordos teve? Exatamente. Quanto acordo? E aí, teve ou não teve acordo? Mas a gente precisa pensar um pouquinho para assim, o que a gente está medindo? Só importa na mediação o acordo? Porque se só importar o acordo, ok, isso é, né, uma baliza, um número para a gente ter. Agora, se a gente também quer prestigiar, né, outras vantagens que a gente tem na mediação, como, por exemplo, o bom relacionamento entre os envolvidos, não adianta medir pelo acordo. Exato, mas desculpe te interromper, mas já te interrompendo, porque a gente sempre, desde o princípio que a gente começa a aprender sobre mediação, a gente sabe que o objetivo da mediação não é o acordo, que o objetivo da mediação, na verdade, é resgatar o diálogo, né? É fazer com que as partes tenham um diálogo saudável e possam elas próprias construírem a solução para sua questão, né? Só que, infelizmente, tem muita gente que faz pressão, né, para o acordo e se mede muito essa questão, né? O êxito da mediação é com base no acordo. Não é verdade, porque muitas vezes você pode ter a mediação, ela é encerrada sem acordo, mas devido àquela melhora no diálogo entre as partes, elas conseguem, depois de encerrada a mediação, chegarem num acordo, correto? Sim, né? E muitas vezes o que a gente percebe, né, assim, a gente como advogada, né, e eu acho que os outros advogados também vão compartilhar um pouquinho desse entendimento, quantas vezes a gente já teve uma sentença favorável, né, e teve que negociar com a outra parte para ser cumprida. Então, isso também acontece com uma sentença arbitral, né? Às vezes as pessoas vão para a arbitragem e recebem lá a sentença arbitral, dizem que, enfim, né, receberam lá a indenização, tinham todo, mas e aí? Muitas vezes você começa uma mediação depois para exatamente cumprir aquela sentença. Muito importante arbitral, isso, Cris. Né? Eu quero até repetir para que vocês que estão nos assistindo consigam assimilar bem o que a Cris trouxe para a gente, que é um dado bem importante esse, que eu acho que eu nunca abordei, acho que a gente nunca abordou aqui. É essa questão de que mesmo as pessoas estando no judicial, tendo uma sentença judicial, o juiz que decidiu, ou então foram para uma arbitragem, foi o árbitro que decidiu, ainda assim não se consegue ter êxito naquilo que foi decidido. Por quê? Porque a parte não consegue cumprir. E ainda assim, muitas vezes, é necessário um acordo, muitas vezes pode acabar num processo de mediação posterior para que aquilo possa ser cumprido, para flexibilizar aqueles termos que foram definidos. Então, por isso que a mediação se mostra muito mais adequada como a primeira opção, porque você decidindo a partir dela, quem decide são as partes, e se a própria parte decidiu é porque ela sabe que ela tem condições de cumprir. Ela não vai decidir uma coisa que ela não tem condições de cumprir, né? Então, por isso que é importante a gente colocar isso. A mediação, o ideal é que ela seja a primeira opção, certo? Muito obrigada por trazer isso, Cris, porque realmente é um dado que a gente não tinha passado antes. Imagina. E uma outra opção também, Ana, que a gente tem é a seguinte: iniciou, por exemplo, a arbitragem, ainda tem espaço para tentar uma mediação. Né? Por quê? Porque geralmente quando a gente vai para um processo litigioso, seja arbitragem ou poder judiciário, né, eu tenho certeza que eu vou ganhar. A outra parte tem certeza que ela vai ganhar.
né? E aí ela traz os documentos dela. Aí eu olho e falo, puxa, eu tinha esquecido que ela tinha esse documento. E ela vai olhar os meus e vai falar, puxa, ela tem aquele documento. Então, eu já não tenho tanta certeza assim. Aí, às vezes, ainda tem a perícia. Vem o perito e ainda fala alguma coisa que, né, a gente não gostou. Vamos sentar, porque se a gente deixar, né, o árbitro, o juiz decidir, vai ficar difícil, né? Então, é uma oportunidade também. Então, hoje a gente começa a falar também dessa janela de mediação, né? Tem algumas pessoas estão chamando assim de mediação sanduíche também, e a gente percebe que isso vem crescendo também e dando força para as partes conseguirem também sentar para conversar, né? Porque é isso. Elas percebem que uma decisão imposta por um terceiro não vai resolver ali aquela questão. Né? E quando a gente utiliza a mediação, ainda mais de forma extrajudicial, né, é mais fácil a gente manter esse relacionamento, né, com as partes. Com certeza, a gente sempre bate em cima dessa tecla. Vocês que acompanham a gente aqui sabem disso, né? Que a principal vantagem que nós achamos da mediação é realmente preservar as relações e algumas vezes melhorar, inclusive, essa relação. Principalmente naquelas relações continuadas, na questão de família, parcerias comerciais, aquela relação em que vai ser continuada. Tem que ser ou você quer que seja, né? E a mediação, ela tem esse poder, tem o poder de preservar ou até mesmo melhorar a relação, né? Isso é um ponto muito importante, né? Não apenas fazer um acordo, sim. né? Mas sim conseguir preservar, ter esse poder de preservar ou de melhorar a relação e recuperar o diálogo saudável, né? Até porque vão permanecer ali, né? Exato. Enquanto houver aquele contrato de exclusividade, por exemplo, vai haver ali a relação entre aquelas pessoas. Então, os conflitos precisam ser resolvidos, né? E um dado interessante que essa pesquisa trouxe também é que metade das mediações que ocorreram nessas câmaras, o contrato tinha cláusula de mediação. E a outra metade não. Ou seja, interessante. Né, as pessoas perceberam que é eficaz. É eficaz. Surgiu o conflito, então elas buscaram a mediação, né? A pesquisa não identificou como foi a indicação, digamos, dessa outra metade, ou seja, será que foi o advogado? Será que foram os próprios envolvidos? Né? Mas é um dado importante para a gente ter, porque a gente também tinha aquela ideia, sempre tem que ter cláusula nos contratos? Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que quando tem a cláusula, você passa pela mediação necessariamente. Não significa que você tenha que fazer, mas pelo menos aquela primeira sessão você tem que passar e talvez dali isso se desenvolva, né? Agora, quando não tem, eu não sabia que estava um percentual bem grande. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é muito bom, né? Porque significa que as pessoas reconhecem a efetividade da mediação, né? Então, isso é muito bom. Agora, Cris, me fala um pouco sobre valores. Eu sei que você tem uma pesquisa sobre isso, descobri agora há pouco. Gente, é uma coisa que a gente sempre fala e a gente nunca, eu não tinha ainda como mostrar para vocês alguma coisa de concreto com relação a isso, mas a Cris, que ela adora fazer pesquisas, né? E é uma pessoa que se dedica bastante a isso. Ela trouxe agora, acabou de falar para mim que ela tem uma pesquisa com relação à economia da mediação, do procedimento de mediação. Então eu falei para ela que ela tem que compartilhar isso com a gente. Como é que foi essa pesquisa, né, Ana? Assim, eu estava, digamos, curiosa, né? Que eu acho que o pesquisador, ele é isso, ele é uma pessoa curiosa, né? Então, assim, eu estava curiosa exatamente para saber como que seria esse benefício, né, econômico que a mediação tem com relação ao poder judiciário, né? Então a gente sempre fala, é mais econômico, e tá, mas quanto? Como? Por quê? Né? Então eu fiz uma pesquisa tentando entender um pouquinho mais isso, né? Então qual foi o objeto da minha pesquisa? Foi comparar o processo judicial com a mediação judicial e a mediação extrajudicial, né? Em termos econômicos, o que seria mais vantajoso? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nas varas empresariais. Essa minha pesquisa ela é voltada mais para a área empresarial. Tá? Eu tentei fazer na região sudeste como um todo, mas por questão de dados não foi possível, então ficou restrito aqui ao Tribunal do Rio de Janeiro. Então, eu analisei quase 400 processos
Eu analisei todos os processos, acordo, quando que começou, quais eram as partes, valor da causa, valor do acordo, quem fez a primeira proposta, enfim, né? Fiz todo esse mapeamento. Um trabalho bem grande. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas era, né, o objetivo, tentar mensurar um pouco. Né? Como é que, em termos de valores, a gente tinha isso? Por quê? Uma outra vantagem que a gente não consegue, assim, calcular muito, mensurar, é o próprio resultado desses métodos. Por quê? O processo judicial, ele vai te dar aquilo que está preso no pedido inicial, né? O juiz, ele está preso ao pedido inicial. Então, você faz lá, né, a sua petição inicial, você entra com o processo judicial e faz, por exemplo, 3 pedidos. O juiz vai olhar aquele processo todo pensando nesses 3 pedidos que estão sendo feitos. Ao final, ou o juiz vai te conceder aquilo, ou ele não vai te conceder. Ele não pode inovar, ele não pode criar outra coisa, né? E ao longo desse tempo, que pelas estatísticas do Poder Judiciário, a gente está falando aí de uma conta redonda, uns 3, 4 anos, os interesses já mudaram, né? Então, você está pedindo uma coisa hoje para ganhar daqui a uns 4 anos. Provavelmente você não vai ficar satisfeito, né? Na mediação judicial e na mediação extra, qual é o resultado? É um acordo. E é um acordo que as partes podem criar. É um acordo que elas podem inovar. É um acordo que só não pode ter alguma coisa contra o ordenamento jurídico. Mas, para o particular, a gente tem a possibilidade de criar o que a gente quiser. A gente só não pode ferir o ordenamento jurídico. Então, pode ser uma coisa completamente diferente, pode ser uma coisa complexa no sentido de envolver, às vezes, outros produtos, por exemplo, que as empresas têm, outros serviços. Pode criar à vontade. Né? Então, é difícil mensurar isso também. Então, assim, a minha pesquisa, ela focou, assim, em termos de valores, tá? Mas a gente ainda tem essas vantagens. Essas vantagens, né, por fora. Então, comparando, sem contar o tempo também, né? O processo judicial vai levar aí uns 4, 5 anos, né? Contando com os recursos. A mediação judicial, esse estudo que eu fiz, levou cerca de 1 ano. Né, do pedido da petição inicial até a elaboração do acordo. E depois mais 1 mês para o juiz homologar, né, dizer que estava tudo ok com aquele acordo. E a mediação extrajudicial, ela foi muito mais rápida. Né? A mediação extrajudicial, ela levou, que eu ainda fui entrevistar algumas empresas, não levou cerca de 6 meses. Do início do problema até um acordo feito com as partes. Quer dizer, não propriamente a mediação, porque do início do problema até você iniciar a mediação, levou um período, uns meses. Exatamente. Né? E do término também. A mediação em si levou 2 dias. Caraca! Aí a gente compara 4 anos com 2 dias, não tem como. 4 anos com 2 dias, exatamente. Só que toda essa preparação, aí sim levou, né, praticamente esses 6 meses. A mediação em si levou 2 dias. Né? Porque as partes tinham também esse objetivo, né? Então, a gente vê que existem, assim, muitos benefícios, né? Mas por que também que muitas pessoas não conhecem isso, né? A gente tem não só uma questão cultural aqui, né? Mas também uma questão, assim, digamos, de incentivo, né? Em que sentido? Por que eu vou buscar mediação? Né? E aí, nessa pesquisa, como é que também cheguei, digamos, a esses números? Não acredito, né? Sério? Eu fui estudar um pouco também a análise econômica, né, do direito. E aí você tem uma conta que a gente sempre esquece de fazer, né, que qual a probabilidade que eu tenho de ganhar isso também, né? Qual é o valor? Né? E as custas, a gente esquece, né? Não entra assim na nossa conta que manter um processo no Poder Judiciário, ele tem um custo, né? Então, muitas vezes a gente esquece disso. E a gente precisa fazer essa conta como um todo, ou seja, o que eu espero receber desse processo, né? Então, eu tenho que pensar no valor que eu estou pedindo, né? A probabilidade de êxito que eu vou ter com aquele pedido, que eu, autor,
eu tenho certeza que é 100%, porque eu estou certíssima, né? Sempre. Mas o réu também tem certeza que é 100%, né? Por isso que mostrar os documentos e muitas vezes ter uma perícia é bom, porque a gente percebe que... Não é bem não daquele é bem jeito. 100%, tá mais para uns 60%, né? Exato. E a gente tem que colocar também nessa equação as custas do processo, né? Porque você tem um custo para uma empresa, por exemplo, manter um jurídico focado, né, em resolução de conflitos. Você tem, você vai contar também com perícias, então isso também tem um custo. E fora, né, as custas do tribunal mesmo, em si, né? Exatamente, fora as custas do próprio processo em si, né? E sem contar que o valor que você, por exemplo, você ganha hoje num acordo, você pode investir. Exato, forma eu ia de até falar isso, exatamente. Qualquer forma de investimento. O valor que você pagou nas custas, por exemplo, do Poder Judiciário, ou que você, como empresa, teve que colocar lá no seu balanço, provisionar, porque isso também tem um custo alto para a empresa, né? Porque anualmente o departamento jurídico tem que responder lá as auditorias. Provável que vai perder, né? Com certeza vai. Então, por quê? Porque isso tem que ficar provisionado no balanço. E é um valor que a empresa fica preso com esse balanço. Exatamente. Porque se perder a ação, vai ter que efetivamente Só vou fazer um parênteses aqui. Para quem está nos ouvindo e não conhece muito bem o que significa ser provisionado, a empresa, ela tem a obrigatoriedade de deixar reservado um dinheiro, como se ela já deixasse reservado um valor X, que é a probabilidade que ela tem de perder naquela ação. Se ela tem 10 processos, o valor X que ela tem de probabilidade de perder nesses 10, 100, 1000 e aí por diante. Então, quanto maior a empresa, é claro que maior vai ser esse valor provisionado. E esse valor fica lá esquecido. É um valor que a empresa não pode investir em nada, tem que ficar reservado. E a empresa investindo esse valor, ela certamente terá um lucro muito maior, um retorno muito maior do que deixar isso parado. Então, tudo isso representa custo, não é, Cris? Exatamente, né?